Portal News Cariri, a todo momento o seu canal de informação. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve decidir em 2 semanas se o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, agiu com parcialidade ao julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caso o colegiado acolha o pedido do petista para considerar Moro suspeito, todas as decisões tomadas por ele em processos contra Lula podem ser anuladas, inclusive a condenação no caso do triplex do Guarujá. Com isso, Lula poderia deixar a cadeia. As reações do mundo político ao vazamento de mensagens foram diversas. Camilo Santana, governador do estado do Ceará, afirmou que o conteúdo das mensagens é muito grave e preocupante. Será a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal irá analisar a suspeição de Moro após revelação de conversas no Telegram. As mensagens atribuídas são ao ex-juiz Sérgio Moro com os procuradores da Operação Lava Jato. Entidades de juízes, procuradores e advogados se manifestaram sobre o vazamento de mensagens do aplicativo. Bem, é uma situação gravíssima, inclusive já com posicionamento da OAB Nacional. O que a OAB quer é a apuração desses vazamentos e a revelação de se há ou não, se é verdadeira ou não a possibilidade de que juízes e promotores tenham trabalhado em conjunto, o que revela um problema institucional gravíssimo para o Estado brasileiro. De certa forma, na medida em que o Sérgio Moro foi alçado à condição de herói nacional e representante do judiciário brasileiro, ele pode pôr em xeque o trabalho de milhares de juízes que trabalham honestamente, que fazem um excelente trabalho, que realizam uma atividade fundamental para o Estado democrático de direito. Na medida em que o Sérgio Moro é o representante, foi alçado à condição de representante da magistratura nacional, isso pode criar um problema institucional muito grave, que vai além do processo que especificamente se refere ao ex-presidente Lula. O Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil recomendou o afastamento de Moro e de procuradores. O doutor Reno ressalta ainda a possibilidade do Código de Processo Penal estar ultrapassado e levanta a reflexão sobre a profundidade do problema. Nós temos um problema grave na legislação processual penal brasileira, que é o fato de que o nosso Código de Processo Penal foi elaborado durante a ditadura Vargas. Sequer é uma lei, na verdade ele é um decreto-lei, um ato do presidente que tinha força de lei. O nosso Código de Processo Penal ele não foi debatido pelo Congresso Nacional. E ele traz nas suas entranhas certas tendências fascistas, que já deveriam ter sido superadas há muito tempo. Então, de um modo geral, os advogados criminalistas, os professores de processo penal, reclamam do fato de que no Brasil, infelizmente, enquanto o Código de Processo Civil é atualizado constantemente, o Código de Processo Penal continua preso a um modelo de prática processual absolutamente ultrapassado. A Associação Nacional dos Procuradores da República afirmou que cobrará das autoridades competentes a apuração rigorosa. De certo modo, é ilegal a questão de como foi dado acesso a essas conversas, esse vazamento de conversas. Mas, no entanto, isso não tira o cordão de imoralidade, ou seja, de imoralidade realmente dessas conversas. Por quê? Porque apesar da ilegalidade, da forma como essas foram captadas, certo? Existe a questão da ilegalidade relacionada ao juiz. O juiz no processo penal e civil, e no caso processo penal, ele tem que estar a par de todo o processo, mas no entanto do que está no processo, das provas do processo. Ele não pode ter nenhum tipo de contato com as partes do processo, muito menos estar orientando ou como que deveria proceder, se vai tomar alguma atitude ou não, ou seja, ele tem que estar desligado diretamente das partes, e aparentemente foi o que não aconteceu, né? Pelo contrário, o juiz ele estava trocando mensagens com o Ministério Público de modo a tornar o processo
ao meu ver, ilegal a forma como foi processado, porque não poderia haver esse contato do juiz direto com o Ministério Público, com os membros do Ministério Público. Isso independentemente de partido, independentemente de quem estaria sendo julgado ou não. O procurador federal Deltan Dallagnol defendeu a imparcialidade da Lava Jato e disse que a operação acusou políticos e pessoas ligadas a diversos partidos. Em vídeo publicado nas redes sociais, Dallagnol diz ser natural a comunicação entre juízes e procuradores sem a presença da outra parte. A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas de aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores. E o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. Por isso, eu gostaria de prestar esclarecimentos sobre o equívoco de acusações que têm sido dirigidas contra a operação. Em primeiro lugar, é muito natural, é normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nós recorremos centenas de vezes contra decisões judiciais, o que mostra não só que o juiz não acolheu o que o Ministério Público queria, mas mostra que o Ministério Público não se submeteu ao entendimento da Justiça. Some-se a tudo isso que todos os atos e decisões da Lava Jato são revisados por 3 instâncias independentes do Poder Judiciário, por vários julgadores. Portal News Cariri. A todo momento, o seu canal de informação.